E as pessoas hoje acham, né, que a mula era a regra. Então, que porque Deus usou a mula, quando usa qualquer pessoa numa circunstância excepcional, ocasional, aí então é desse jeito, né? Nós já ouvimos, eu tenho certeza que vocês já ouviram muitos casos de pessoas que estão embriagadas e de repente falam com uma outra pessoa algo que é realmente de Deus, porque é aquela pessoa que tem ali naquele momento, né, como a mula, precisava Deus que Balaão tivesse um despertamento, Deus estava até tentando falar com ele de outro jeito, mas precisava que a mula falasse para ele entender que era Deus. E às vezes acontece mesmo isso, de uma pessoa desajustada, de uma pessoa não crente efetivamente, ser usado para dizer alguma coisa. Mas essa não é a regra, né, queridos? Essa é a exceção, e Deus trabalha com regra, Deus trabalha com princípios, não que as exceções não possam existir. E aí, partindo disso, a gente começa a entender que se faz necessário a gente estudar sobre homem de caráter, e quando eu disse essa semana no áudio da oração, que homem de caráter que a gente está tratando aqui não é necessariamente sobre a figura masculina, né? Aí o Samuel falou, é sobre a figura masculina, sim. Aí eu falei, não, tudo bem, a gente quer tratar com os homens nesse momento, mas nós temos mulheres presentes aqui, então que isso nos caiba também, que isso nos sirva também, porque toda boa conduta que a palavra de Deus nos indica é para todos, né? É óbvio que existem especificações para o gênero masculino, como existem especificações para o gênero feminino, e a gente sabe distingui-las. Mas no todo, a questão do caráter, da maneira de viver, da conduta, isso é para todos, né? Então isso independe do gênero, depende mesmo da sua consciência, da sua entrega ao Senhor, amém? E nós, alguém arruma água aí para mim? Nós já temos entendido, até pela própria ciência, que até os 7 anos, os ensinamentos e as vivências que as pessoas têm vão formando o caráter dela, dentro daquele ambiente que ela convive, né? Porém, quando a gente encontra com Cristo, a gente também entende que a gente vai ter uma autoformatação, né? Acho que o pastor Djalma entende muito melhor disso do que eu. Você tem um computador que ele vem de fábrica formatado, e quando ele chega nas suas mãos, você pode aplicar uma nova formatação, né? Você pode me ajudar sobre isso? Pode sim. Você pode mudar totalmente, né, da forma como ele vem da loja, e você fazer uma nova configuração que se adequa a você. Só então, que, é um bom exemplo esse, não é? Você pode pegar uma pessoa que vem com uma configuração de fábrica, vamos dizer assim, que passou pela família, que passou por traumas, que passou por fortes emoções, felizes ou não, e isso foi formando o caráter dessa pessoa. Mas quando chega nas mãos de Jesus, ele pode fazer uma alteração de configuração. Amém. Oh, aleluia! E aí sim, fazendo essa alteração de configuração, Jesus pode formatar da maneira como ele quer formatar. Mas em se tratando de computador, você vai lá, aperta os botãozinhos e coloca os aplicativos e baixa aqui, faz download daqui, de lá, e a coisa acontece. Mas em tratando de ser humano, tem que ter uma flexibilidade, uma doação da pessoa para que Deus possa fazer isso, não é? Porque Deus não enfia goela abaixo nada de ninguém. Amém? Amém. Então quero convidar vocês para a gente entrar na palavra. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 18. Enquanto você chega lá, em Êxodo, capítulo 18, eu queria ler para vocês o que significa caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo. Então
Então é a forma como a gente vive, necessariamente, é a forma como a gente age e reage diante das circunstâncias em que a gente vive, tá? É um feito moral, é a firmeza e a coerência nas atitudes. É o conjunto de qualidades, mas também de defeitos de uma pessoa. E é o que vai determinar a conduta moral dessa pessoa. Isso é o caráter, tá bom? Então, só para ficar bem claro, né? Que isso aqui está muito mais ligado a um posicionamento nosso. Porque todos os dias o nosso caráter será testado em áreas da nossa vida. E nós precisamos ter a mesma conduta, a mesma firmeza, aonde quer que estejamos. Então tem gente que na igreja é de um jeito, em casa é de outro, no trabalho de outro mais diferente ainda. Então você nem sabe que é um caráter tão deformado que você nem sabe quem é essa pessoa de verdade. Ela veste um personagem em cada lugar que ela está. Então, a pessoa de um caráter firme, um caráter ajustado, um caráter alinhado, ela é o que é em todos os lugares onde ela estiver. Já viram aquelas pessoas que são casadas ou comprometidas com alguém e quando a pessoa está com esse alguém, ela se porta de um jeito. Não olha direito, não fala, não brinca, fica mais sério e tal. Bastou o companheiro ou a companheira não estar do lado, aí se solta. Aí sorri, aí conversa, aí interage. Já viram isso? Uhum. Então isso não é uma coisa bacana. É uma coisa que precisa ser ajustada no caráter de quem está fazendo assim e no caráter de com quem convive. Porque quem convive precisa aceitar você do jeito que você é. Não pode ser dessa forma, né? Senão você vai ser um mentiroso para quem você convive. Se você é alegre e feliz com outras pessoas e com quem você convive você é carrancudo, isso não está legal. Então talvez a pessoa precise saber que você gostaria de ser um pouco mais feliz, um pouco mais extrovertido, extrovertida quando está com ela. Isso é sinal de confiança. E quando você confia em alguém, é justamente porque você acredita que o caráter dessa pessoa é um caráter irrepreensível, ao ponto de ela mesmo não estando com você, na sua presença, ela te respeitar. Então tudo isso faz parte da conduta, da maneira de viver, que é o que propriamente dito significa caráter. Por isso que eu disse que não se trata apenas de homens. As mulheres também precisam ter um bom caráter, as mulheres precisam ter um caráter trabalhado por Cristo. Não há nenhuma colocação bíblica que diga que as mulheres são superiores aos homens e nem vice-versa, que os homens sejam superiores às mulheres, nesse quesito do caráter. Nós somos colocados todos no mesmo patamar, todos precisando ser trabalhados. Êxodo capítulo 18, versículo 21 e 22 vai dizer assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maioria, por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Esse aqui é um diálogo de Jetro com Moisés. Jetro era sogro de Moisés. E Jetro foi visitar Moisés e Moisés estava contando das maravilhas que Deus estava realizando, do extraordinário que Deus estava executando. E Jetro, já como um homem mais vivido, mais experiente, deu um conselho para Moisés. Ele falou: você precisa de ajuda, você precisa de pessoas que somem com você. Mas o que me chama a atenção é que ele não está dizendo assim, você precisa de qualquer ajuda, você precisa de qualquer pessoa que chegar. Não, ele está apresentando características específicas do tipo de pessoa que Moisés precisa perto dele, que Moisés precisa que some com ele para ajudá-lo a administrar a grandeza daquilo que Deus colocou nas mãos dele. Porque, querido, se você chamar qualquer pessoa para perto de você, você está correndo um grande risco do teu projeto falhar e até mesmo de você ser influenciado pelo mau caráter, pela má conduta dessa pessoa. Existem pessoas que quando elas vão viajar para uma outra região do país, onde o sotaque
é diferenciado, a pessoa facilmente pega esse sotaque. Então, se a pessoa for para a Bahia, ela já volta logo dizendo, oxente, mas meu Deus do céu, oxe menino, mas menina, não é mesmo? Né? Já volta assim. Se for para qualquer, né? Se for para o Rio de Janeiro, volta dizendo, mas o churrasco tá ótimo, né, pastor? Nossa, mas eu gosto tanto de um churrasco. E a pessoa não nasceu lá, mas pelo fato de ter passado um período lá, volta com essa característica do sotaque. Então tem pessoas que elas são influenciáveis, mas muito rápido. Eu estou falando do sotaque, mas porque eu quero que vocês entendam que isso acontece na questão de conduta também. Existem outras pessoas que são muito firmes. Eu sou assim e não vão me mudar. Não me deixo influenciar. Então eu sou paulista e eu vou falar porta e eu vou dizer churrasco e mãe é mãe, não é manhinha. Então tem pessoas que são muito firmes, difíceis de serem influenciadas, mas a grande maioria, gente, infelizmente, são influenciáveis. E na questão da conduta, do caráter, se você se associar com qualquer pessoa, sem analisar o caráter dessa pessoa, sem analisar a conduta dessa pessoa, você está se colocando na faixa de risco. Então isso é uma análise que você precisa fazer. Então, se você vivia uma vida de engano, se você vivia uma vida de promiscuidade, se você vivia uma vida de prostituição, se você vivia uma vida de bebedeira e agora você resolveu caminhar com Jesus, você precisa se afastar dessas pessoas. Ah, mas eu não posso ter amigos? Pode, pastor Paulo colocou essa semana no grupo da igreja um post muito interessante. O problema não é você ser amigo das pessoas do mundo, mas o problema é você se permitir, é você não ser crente quando você está com elas. Foi assim a frase, né? Então o problema não é você ser amigo dessas pessoas, o problema é você não manter a sua conduta cristã no meio delas. O problema é você não bater o pé e falar, eu gosto de você, mas eu não vou praticar aquilo que você está praticando, porque essa conduta não condiz mais com minha nova maneira de viver. Eu estou aqui por você, eu estou aqui porque eu amo você, amo a sua vida, me preocupo com você e amo a nossa amizade, mas eu não vou fazer o que você está fazendo. Eu não vou ser influenciado. Se você quiser, eu te influencio. Essa é a questão, queridos. Então, assim, as pessoas, elas são no 8 ou no 80. Quando você fala que elas precisam manter a conduta, não está querendo que eu seja mais amigo de ninguém. Não está querendo que eu tenha vida social. Tenha! Mas se comporte como um cristão, como uma cristã, como alguém de caráter moldado pela palavra de Deus. Agora, se você ainda é influenciável, mantenha-se quieto em sua casa. Se você sabe que você vai chegar num ambiente, vai ser influenciado pelo ambiente, não está pronto ainda, não está maduro o suficiente para se manter na sua posição, então fica quieto em casa. Por quê? É melhor agradar a Deus do que agradar a homens, que é o que a Bíblia diz. Porque se a trombeta soar nessa hora, meu filho, você não está correndo risco. Só porque você está no meio das pessoas e fazendo o que elas fazem, porque você queria agradar todo mundo. Aonde está o seu coração, a Bíblia diz, é ali que está o seu tesouro. E se você diz que Jesus é o seu Senhor, que você entregou sua vida para Jesus, isso tem que ser o maior tesouro da sua vida. E aqui Jétro está dando um bom conselho para Moisés. Ele está falando, você precisa de ajuda, mas não é qualquer tipo de ajuda. Queridos, nós não fomos feitos para andar sozinhos. Deus nos criou para termos conexões com outras pessoas. Conexão de romance, né? De amor, homem, mulher. Conexão de amizade. É sempre muito bom a gente ter amigos. Conexão ministerial. Não é? É sempre bom a gente estar em conexão com as pessoas, porque nós já entendemos que sozinho a gente chega mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. Esse chegar mais rápido não significa que eu vou chegar mais rápido no lugar que eu quero chegar. Eu vou chegar mais rápido em algum lugar. Mas se eu quiser de fato chegar numa longa distância, animado, eu preciso estar com mais pessoas.
Mas não é qualquer pessoa, porque veja que Moisés tinha lá uma multidão que ele estava tentando levar para a terra prometida, e de fato não era todo mundo que estava na mesma vibe, não era todo mundo que estava na mesma motivação, não era todo mundo que estava na mesma fé, então acabou atrapalhando. Muita gente acabou atrapalhando. Então Jétro está dizendo, você vai precisar de gente que esteja na mesma sintonia que você, mas isso reflete ao caráter. E aí Jétro, ele apresenta algumas características, né? Ele fala aqui de homens com caráter, com qualidades, né, específicas, e eu queria discorrer sobre essas qualidades que Jétro fala aqui nesse texto, porque às vezes as pessoas dizem assim, todo mundo é igual. Já ouviram uma frase? Tudo que é homem é igual. A mulher decepcionada, a pior coisa é a mulher decepcionada, amargurada dessa vida. Tudo homem é igual. Não é não. Não é não. Tem um bom. É certo, tá difícil de achar. Mas tem. A mulher, quando ela fala isso, todo homem é igual, será que ela tá pondo os filhos dela nesse pacote também? Não, meus filhos não, foi eu que criei. Ah, então não é todo homem igual. Então já vamos começar a separar aí, se você acha que seus filhos, porque você criou, são diferentes. Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente. Então a gente precisa tomar cuidado com certas falas, porque a gente acaba pondo as pessoas num pacote que muitas vezes elas não merecem estar. E às vezes até mesmo a gente está se colocando nisso. Então a gente precisa ter discernimento no falar, precisa ter sabedoria para a gente não ofender as pessoas e também não acabar ofendido. Porque na mão que você fala, você também pode ouvir. Então, essa é uma dica preciosa. Por isso que Jétro está dizendo para Moisés, olha, você precisa trazer gente para te ajudar, mas precisa ser gente que seja capaz, que seja temente ao Senhor, que seja de verdade, né? E que não seja, que odeiem a avareza, ou seja, não sejam apegados ao dinheiro. E tudo isso aqui, aí ele está falando que também sejam disponíveis para resolver as coisas. Se você olhar essas características aqui, é difícil você achar uma pessoa com tudo isso. É difícil, às vezes você acha alguém que está disponível para resolver as coisas, mas é avarento. Às vezes você acha alguém que é capaz, mas não teme ao Senhor. E assim vai. Difícil você achar. Mas o que a Jétro estava dizendo para Moisés é: seja criterioso. Seja criterioso com quem você vai trazer para perto de você. Seja criterioso com quem você vai dividir a sua liderança. Para quem você vai pedir ajuda na liderança. Seja criterioso sobre isso. E aí, quando fala aqui assim, ó, homens capazes. O que são capazes? São pessoas que já são ocupadas de um fazer, né? Você só sabe que alguém é capaz de alguma coisa quando você vê ela fazendo aquilo. Aí você entende que ela é capaz porque ela está fazendo. Quando você sabe, por exemplo, que sua filha já pode lavar uma louça. Quando você vê que ela já consegue pegar um prato na mão com uma esponja e lavar esse prato. Um copo e lavar. Aí você olha fazendo. Quando você olha fazendo o resultado do que está sendo feito, você vai dizer, ela é capaz disso. É verdade. Então, o que Jétro estava dizendo assim, não pega a gente desocupada. Viu? Não pega a gente desocupada, não. Pega a pessoa capaz de fazer. Agora, queridos, Mateus 4,19 diz assim: e disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus se encontra, né, com os homens que eram pescadores. Eles estavam ocupados? Eles estavam fazendo alguma coisa, sim ou não? Sim. Sim. Jesus olhou e viu que eles tinham capacidade de pescar peixe, sim ou não? Sim. Então, a única coisa que Jesus tinha ali era um despreparo com relação ao que ele estava propondo, que era pescar vidas. Mas ele viu ali empenho, ele viu ali gente que fazia. Então, quando você encontra gente assim, é possível você ensiná-la o que você precisa ensinar. Então, quando a Bíblia, quando o Jétro está falando, olha, homens capazes,
É gente que já é ocupada. Sabe de uma coisa? Deus não chama desocupado. Já fique bem ciente disso. Porque gente desocupada, nos dias em que nós vivemos, é gente que não tem vontade de fazer mesmo. Já ouviram dizer que as pessoas querem serviço e não trabalham? As pessoas querem serviço, elas não querem trabalho, porque elas querem entrar num lugar, esperar a hora passar, passa cartão e recebe no final do mês. Mas elas não querem serviço, elas querem emprego. Mais certo. Emprego, tá certo. As pessoas querem emprego. Porque trabalho dá trabalho, né? E as pessoas não querem fazer. Tudo que você dispuser fazer, gente, vai exigir do teu tempo, da tua capacidade mental, da tua capacidade física, tudo vai exigir. Mas trabalho tem recompensa. Agora, o fazer nada não tem recompensa nenhuma. Aliás, o fazer nada pode entrevar você. Porque a pessoa que não faz nada, ela é tão doente que o que ela faz é comer. Então ela come, mas ela não faz uma atividade física, ela não se movimenta, pronto, o corpo logo vai gritar a respeito disso. Porque é um inútil, e a pessoa inútil não serve para Deus. Então, o Jétro falou para ele assim, pegue homens capazes, ou seja, pega a gente que já está ocupada, que já gosta de fazer coisas, para você poder ensinar a fazer o que você precisa aqui. Não vai pegar desocupado, tá? Porque o despreparado você pode capacitar, mas o desocupado fica difícil de você animar para se ocupar, né? Então, a questão toda é o coração. Tem muita gente que a gente olha e fala assim, rapaz, essa pessoa aí é tão pronta, né? Tudo que você pede a pessoa faz. Meu Deus, que pessoa pronta. Mas às vezes ela não está capacitada para fazer, de repente, vir aqui pregar. Não está pronta para pregar. Mas se você é o tipo da pessoa que é tão pronta que se você falar assim, você não traz uma palavrinha? Ah, eu trago. A pessoa não nega nada, porque é uma pessoa pronta ao trabalho, não importa o que vem. Da mesma forma como você falar que você pode dar uma palavrinha, se você falar você pode limpar o banheiro, a pessoa vai também, porque a pessoa é pronta. E pronta no sentido de servir, o que não significa que ela está totalmente capacitada para aquilo, mas a pessoa assim você consegue ajustar. Agora a pessoa que fica querendo que o mundo acabe em barranco para ela morrer encostada, essa daí, meu filho, é bem difícil de você animar. Então, Jétro está falando de pessoas capazes, então pessoas que já executam alguma coisa. Então, uma pessoa de caráter, ela tem essa característica. É uma pessoa pronta, é uma pessoa proativa, como a gente chama no universo profissional. Né? Proativa. Ela não precisa que ninguém fique falando para ela. Ela já vai fazendo. Ela já tem uma direção do que fazer. Isso foi um conselho. Por causa que isso mostra o que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A pessoa que tem um coração guardado por Deus, ela é uma pessoa pronta, mas ela não se corrompe com aquilo que está sendo apresentado para ela. Então, se apresentar um banheiro para limpar e se apresentar um púlpito para pregar, a prontidão dela sempre vai ser a mesma. O olho dela não vai brilhar pela posição que ela está sendo colocada. O coração dela vai pulsar pela proposta de trabalhar, pela proposta de servir. E isso é o que mostra caráter. Já ouviram uma frase que diz assim, quer conhecer uma pessoa de poder? Hoje mesmo. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder para essa pessoa. Por quê? Porque muitas vezes quando você fala de um título, de uma posição, o olhar da pessoa muda, o jeito dela andar, o jeito dela falar já muda. Mas o que aqui a Bíblia está falando é que a gente tem que prestar atenção no coração das pessoas. Porque se a pessoa for pronta para lavar o banheiro, da mesma forma como ela é pronta para pregar, essa pessoa está trabalhada por Deus, essa pessoa é uma pessoa firme, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa capaz. Amém? Amém. Muito bem. Depois ele fala de temente a Deus, é uma outra característica que tem que ter. Né, que Jétro dá a indicação para Moisés, você vai chamar a pessoa, mas ela tem que estar capaz, mas além disso ela precisa ser temente ao Senhor. Provérbios 9:10
vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que teme a Deus tem sabedoria nas decisões, tem sabedoria no caminhar. E para você liderar pessoas, que era a proposta, né, que Jétro estava falando para Moisés, trazer pessoas para ajudar ele na liderança, tem que ter sabedoria, senão você sai metendo os pés pelas mãos. E eu falo isso por experiência própria, porque olha, gente do céu, a gente sai de um culto maravilhoso, entendeu? E recebe umas coisas depois, umas informações que você fala, onde é que esse povo estava, gente? Que a palavra está sendo ministrada, a instrução está sendo dada, e o povo sai do culto e consegue fazer umas bobagens dessa. O povo sai do culto e consegue dar uma bola fora dessa. Onde que estavam essas pessoas que não ouviram a palavra, pelo amor de Deus? Então, se a pessoa teme ao Senhor, ela vai pensar 20 milhões de vezes antes de ter uma atitude, antes de falar alguma coisa. Porque ela teme ao Senhor. Então, o Jétro estava dizendo, presta atenção, busca a pessoa que teme ao Senhor, porque a pessoa que teme ao Senhor, ela tem sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Depois Salmo 111:10 vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deixa eu te falar, quando a Bíblia repete uma informação, está querendo que a gente preste atenção. Gente, se a pessoa já não teme nada nem ninguém, vai enfiando os pés pelas mãos, me desculpa, essa pessoa não tem sabedoria nenhuma. E não tendo sabedoria, ela vai estragar projetos. Ela vai estragar o seu projeto, o projeto dela e o projeto de todo mundo que ela se aproximar. Então a gente precisa estar bem esperto. Quer ler, pastor? 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia! Então, queridos, qual que é a sabedoria que a gente está buscando aqui? É a sabedoria terrena ou a sabedoria celestial? É a de Deus, gente. Porque a sabedoria celestial, ela dá também para a gente sensibilidade diante das coisas. Nem tudo que Deus fala com a gente se faz necessário a gente dizer para os outros. E você só vai saber isso quando você tem o quê? O espírito de sabedoria. Porque a sabedoria vai te dizer quando falar, se falar e como falar. Tem coisa que não é para você falar, é para você orar. Simples assim. Deus não está pedindo para falar nada, Deus está pedindo para você orar pela pessoa, pela situação. Mas muitas vezes o corrompido coração quer brilhar. E porque quer brilhar, fica querendo falar, entendeu? A gente veio na vigília aqui, Deus usou o pastor Paulo gloriosamente. E ele perguntou para mim, quer falar alguma coisa? Não. E para mim estava tudo bem sobre isso. Eu fui para casa tranquila, dormi em paz, não me senti cobrada. Nossa, mas o pastor falou, né? Deus revelou as coisas para ele. Nossa, eu não falei nada. Acho que eu não estava muito conectada hoje. Eu não sei ele, mas eu muito tranquila, entendeu? Porque Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, não precisa aparecer. Preciso brilhar. Deus já está falando por meio do profeta, como diz o Roger. Então, muito longe. Domingo eu estava no culto aqui, e eu olhei 2 vezes na direção de uma pessoa e Deus me deu uma palavra. Muito dura. E Deus falou, não é para você falar. Só olha, quando eu apertar, você vai conversar com a pessoa. E assim, irmão, é uma pessoa que está indo no ritmo bem desenfreado. Meu Deus. Mas Deus vai dar o breque. A hora que Deus der o breque, o que a gente vai ter que estar preparado é para socorrer. Porque a pessoa está indo na direção que escolheu. Só que aquele detalhe, né? Quem é escolhido, quem é chamado, precisa lembrar. Não me escolhestes aos amigos. É isso mesmo. Eu vos escolhi a vós. Amém. Então eu ser o pastor e eu estar pregando, ministrando a palavra, foi uma escolha minha. Isso. Se fosse escolha minha, eu já tinha colocado a brasileira. Como a escolha não é minha, eu tenho que perseverar. Então tem gente que recebe dons e talentos de Deus e acha que pode simplesmente dizer para Deus, agora eu não quero usar, agora eu não quero fazer. E eu olhei 2 vezes na direção da pessoa, eu quase fui lá falar com a pessoa, o Espírito Santo falou para mim, não senhor, você não vai, você vai só ver, quando acontecer, aí você vai sentar, vai dizer o que é que está acontecendo.
Porque é muito triste, irmãos, é muito triste, né? Você vê pessoas que têm dons, que têm talentos, que têm chamado, e que é aquele detalhe, quando desejam utilizar os dons e os talentos, aí não tem mais condição. Aí não tem condição porque algum problema físico, alguma situação que aconteceu, e aí a pessoa vai se lamentar pro resto da vida. Eu já vi esse filme inúmeras vezes. Obrigado. Então é isso, a gente tem que ter a sabedoria que vem de Deus, para nos mover naquilo que Deus tem para nós. E Jétro estava falando de pessoas que iam conduzir outras pessoas juntamente com Moisés. Então era necessário que se tivesse sabedoria. Tiago capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim: o sábio semeia justiça e não pecado. Ele semeia paz e não guerra. O que nós somos, o que nós vivemos e o que nós o que nós somos é o que nós vivemos, e o que nós vivemos é o que nós semeamos. O que nós semeamos determina o que nós vamos colher. Temos que semear a paz e não o problema no meio da família de Deus. Então, Dentro disso aí que você falou, posso ler 2 versículos? Pode. Dentro do que a pastora acabou de falar, Provérbios capítulo 9, versículo 8, 9 diz assim, não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele vai te amar. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Eita glória. É simples assim. O versículo 7 diz assim, o que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Então é exatamente isso. Tem hora que você tem até vontade de corrigir, mas não dá para corrigir, porque É isso aí. Sabe o que é sabedoria? Vou achar um negócio aqui para vocês. Eu já li isso aqui para a igreja uma vez. Mas eu vou ler de novo. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, eu quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? O que quer dizer isso? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Você tem certeza de que isso que você vai me contar é verdade? Bem, foi o que eu ouvi os outros contarem. Eu não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. A terceira peneira é da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então disse-lhes o sábio: se o que queres contar-me não é verdadeiro, não é bom e não é útil, então é melhor que guarda para você. Moral da história: se as pessoas usassem desses critérios, seriam mais felizes e usariam seus esforços e talentos em outras atividades, antes de obedecer o impulso e simplesmente passar as informações adiante. Gente, tem muita gente se machucando e machucando a outros por falta de sabedoria. Sabedoria é você pegar uma informação, tenha vindo ela de Deus, tenha vindo ela do inferno, ou tenha vindo ela de alguém, e passar pelas 3 peneiras. Sabe? Porque aquilo que vem de Deus traz paz. Como falei lá que está escrito em Tiago. O sábio semeia a justiça para a paz. Ele não cria conflito, ele não queria guerra. E para que Jétro falou isso para Moisés? Porque se Moisés coloca uma pessoa lá com falta de sabedoria, só vai causar conflito
para Moisés com o povo e do povo entre o povo. Como é que você lidera um povo em conflito e um povo em conflito com sua liderança? Só ia atrapalhar. Então veja que não é de qualquer pessoa que a gente precisa, que não é de qualquer ajuda que a gente precisa. Nós temos que ser criteriosos ao nos conectar com outras pessoas, ao trazer para perto, ao oferecer um cargo, oferecer uma posição, oferecer um espaço na vida da gente. Senão a gente acaba se frustrando, se machucando. E vou dizer, é duro, é dolorido, é frustrante. E ninguém precisa disso. Então, sabedoria, queridos, faz a gente pensar muitas vezes antes de falar. E para agir, então, pelo amor de Deus. Então, as 3 peneiras é uma boa dica. É verdade? Tem bondade? É útil? A maioria das informações que a gente passa para frente, a gente nem tem certeza. Como o cara disse aqui, eu ouvi falar. Você ouviu? Você não estava lá? Você não viu? Hoje chamamos de fake news. Oi? Hoje chamamos de fake news. Fake news. Aí é cancelado, aí não sabe por quê. E aqui o que me chama a atenção é a última colocação, né? Homens de verdade. Por que Jétro falou homens de verdade? Por acaso existe homem de mentira? Tem. Existem homens de mentira? Mas verdade, no original hebraico, eu vou tentar falar, né? Hebraico, eu não treinei, é emet. Emet. O que significa? Firmeza, fidelidade, verdade, certeza, credibilidade, estabilidade, constância. O que ele está falando? Pega homem de verdade, homem que começa e vai até o fim, homem que não tem instabilidade, homem que tem crédito na praça. Pega homem que é fiel, pega homem de verdade, constante. É disso que Jétro estava falando. Ele estava dizendo que todos esses adjetivos juntos vai conseguir fazer ficar bem estabelecida essa questão do caráter. É necessário para um homem estar lá com Moisés na liderança, mas eu vou dizer, é necessário para qualquer homem que a gente fizer para a vida da gente. Né? Então está tratando de uma situação aqui de qualidades que definem a hombridade. Você quer me deixar irritada? É me dar a palavra e voltar atrás da palavra que deu. Você quer ver o mundo cair, despencar, é combinar um negócio comigo e não fazer esse combinado. Gente, pode me dar uma satisfação, não tem problema. Se a pessoa chegar e me der uma satisfação, uma explicação, olha, não vou poder, tal, mas simplesmente não me dá satisfação nenhuma e não faz o que combinou comigo, vai me ver virada no giraia, eu não suporto. Porque isso denigra a imagem da pessoa para mim. Porque se eu combinar um negócio com você e eu ver que está chegando o dia ou o horário e eu não vou poder cumprir, eu vou te ligar, eu vou fazer alguma coisa para dizer para você, olha, eu não vou poder por causa disso ou por causa daquilo, mas eu simplesmente não compareço e não vou dizendo nada. Está faltando com verdade. Então, quando fala dessa verdade nesse versículo, homens de verdade, está falando de um pacote de qualidades que precisa ter. Além do temor ao Senhor, além de ser uma pessoa capaz, tem que ser de verdade, tem que ser firme, tem que ser constante, tem que começar e ir até o fim, tem que ser fiel ao que se comprometeu, com quem se comprometeu. Então todos esses adjetivos, na verdade, vão nos ajudar a entender o significado da classificação que foi estabelecida como algo necessário para os homens que Moisés tinha que chamar para perto dele. Então não se trata de virilidade, porque eu falava para Samuel assim, meu filho, seja homem, e ele não gostava dessa frase. Eu sou homem, mãe, eu sou homem, se sentia ofendido quando eu falava, seja homem, meu filho, mas eu estava querendo falar nesse sentido aqui, ó. Seja firme, seja constante, seja, sabe, certeiro, seja de crédito. Era disso que eu estava falando, seja maduro. Ele estava entendendo de gênero. E não é de gênero aqui, porque não está falando sobre essa questão de virilidade, de gênero. Está tratando de algo que define a hombridade.
É algo que vai além de ser macho. É ser homem de caráter. É ser um homem de integridade. Porque macho tem muito batendo no peito dizendo que é. Mas a questão é o quanto é íntegro na vida. O quanto é honesto na vida. O quanto tem caráter. Então, ó, 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2, tem uma orientação de Davi aqui para Salomão. Ele fala assim: e aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e seja homem. Por que Davi falou isso para o filho dele? Será que ele tinha dúvida da masculinidade do filho dele? Não, ele estava querendo dizer assim: se comporte de forma madura, se comporte de forma honesta, se comporte como um homem de caráter. Era isso que Davi estava falando para o filho dele, não estava falando da masculinidade do cara, né? Até porque se alguém duvida do Salomão como homem, né? Só vê o tanto de mulher que ele tem. Tem um versículo na Bíblia também que diz: seja firme, constante e abundante na obra, né? Tem. Coisa assim. Sim, firme, constante e abundante. Aí lá em 1 Coríntios 13, 11, Paulo vai dizer: quando eu era menino eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Esse logo cheguei a ser homem não significa que ele não era antes, falando de gênero, não significa que ele tinha dúvida, significa, queridos, que a maturidade espiritual que é medida pela sabedoria e pelo amor, né, que a pessoa tem à luz das escrituras, é que demonstra o quanto você é um homem de verdade. Então, quando é menino, não tem muitas certezas, não tem muita firmeza, alguém tem que conduzir, mas quando chega na maturidade, tem que estar firme, tem que estar, né, em ordem. E a pergunta é: como é que você chega à maturidade espiritual? Como que você vai conseguir transformação do seu caráter naquilo que estava meio duvidoso e agora precisa de ajustes? Lendo a Bíblia, meditando no que a Bíblia diz, tudo isso que nós falamos aqui. Você vai meditar, você vai ruminar essas informações e vai começar a pôr em prática o que talvez você ainda não esteja praticando. Isso vai te tornar maduro. À medida que você começa a pôr essas boas práticas em uso na sua vida, no seu cotidiano. Ninguém é obrigado a saber de tudo e ser maduro em tudo. Mas à medida que conhecimento chega, a gente precisa amadurecer. A gente precisa crescer, não dá para ficar sendo tratado como menino uma vida toda. Então a questão é: quanto que você lê de Bíblia diariamente? Né? Quanto que você adora a Deus em espírito e em verdade? Eu estou falando fora dessas quatro paredes. Está procurando honrar, agradar, glorificar a Deus com as suas atitudes? Ou sai que nem uma besta desenfreada, fazendo o que tiver na telha? Então as palavras, as ações, né, tudo isso no seu trabalho, no seu lar, nos seus relacionamentos interpessoais, tudo isso vai denotar o quanto você tem de caráter aperfeiçoado, moldado ou não. Porque todo dia vão aparecer propostas e todo dia você vai ter que se posicionar diante delas. Aconteceu um caso comigo, eu faço os pagamentos lá na empresa. E eu estava com muita coisa para fazer e fui fazer um pagamento de uma caçamba que a gente alugou. E a chave Pix era um número de celular. E eu fiz o pagamento e não prestei atenção se entrou direto mesmo para aquele lugar que eu estava, né? Porque é tão automático, sempre dá tudo certo. E fiz. Passados uns dias, o moço da caçamba me mandou mensagem: viu, quando você vai fazer o pagamento? Eu falei: nossa, mas eu já fiz esse pagamento. Aí ele falou: não chegou. Aí fui procurar nas contas pagas e realmente eu tinha feito um Pix. Só que a hora que eu olhei o favorecido, não era ele, estava outra pessoa. Falei: rapaz, onde que eu errei? Aí eu entrei no meu aplicativo de banco
e fui e digitei o último número, eu digitei outro número assim, sabe? Aí eu falei, e aí deu pra pessoa que eu mandei mesmo o Pix. Aí eu falei, bom, pelo menos eu tenho o celular da pessoa, né? Porque o Pix caiu nesse número aqui. Eu liguei e falei, fulana de tal. Ah, pois não. Eu falei, então, eu sou da empresa tal e eu estava fazendo os pagamentos aqui e teve um Pix de tanto que entrou na sua conta, mas ele foi indevido. Eu tinha que pagar para uma empresa de caçamba e acabei na hora de digitar, digitando o último número errado. Queria pedir para você, por favor, fazer o estorno para a empresa. A pessoa começou a falar um monte para mim. O problema é seu. Não mandei você não prestar atenção. Eu nem movimento essa conta. Eu não vou devolver nada. E assim, eu nem sei se o dinheiro está lá e não sei o que. Eu falei, tudo bem, eu só estava tentando resolver numa boa. Você não quer resolver numa boa, não tem problema. Tem outros meios para eu resolver isso. Mas eu só queria resolver mais rápido. Enfim, eu liguei para a advogada do escritório, né? Falei, aconteceu isso, eu errei e tal. Já paguei a pessoa que eu tinha que pagar certo, só que agora eu preciso desse valor de volta, né? Para a empresa não é justo. Aí a advogada falou, não, pode deixar, eu vou notificar, se for o caso a gente vai fazer um boletim de ocorrência, mas vai devolver o dinheiro. A advogada notificou, aí a pessoa entrou em contato. Aí eu gastei o dinheiro. Então eu vou devolver, mas só no dia 10 de outubro. Então, é disso que eu estou falando. Bate um dinheiro na sua conta, tudo bem, no primeiro momento você pode até ficar feliz com o dinheiro que chegou lá. Mas espera aí, você olha da onde veio. Porque, gente, quando é de Deus, você não sabe nem de onde veio. Estou mentindo? Quando é Deus, você olha lá, você não identifica quem mandou o dinheiro para você. Você não consegue achar a pessoa que fez a transferência. Agora, você olha, vê que é uma empresa que mandou um dinheiro para você. Que você não tem relação nenhuma com essa empresa, você vai mexer no dinheiro? Espera. Entendeu? E se está te ligando e falando que o dinheiro não é seu, você vai mexer, vai usar, isso é má fé. Isso é mau caratismo. Né? Então, assim, gente, são nas pequenas coisas, é num troco que você recebe ali que a pessoa do caixa às vezes está embananada, te passa um troco errado a mais. Você querer se beneficiar passando o outro para trás, não é certo isso aí não. Né? Não é de Deus uma coisa dessa. Tem gente que fala, mas o mercado é rico, mas sabe que é o caixa que vai... Mas é a menina do caixa que vai ter que devolver esse dinheiro, porque o mercado é rico justamente porque não deixa passar nada. Eu quero finalizar dizendo, né, para vocês que um homem de verdade é quando você entende o seu lugar em Deus e o lugar que Deus estabeleceu para você, né? E aí isso vai funcionar bem. Então, se você foi colocada para ser mãe, se você foi colocado para ser filho, se você foi colocado para ser pai, marido, esposa, líder de igreja, líder de departamento, serviços gerais de Deus aí para Deus, sabe? Precisa fazer isso com integridade, com interesse de coração, sabe? Entendendo a que você vem. Eu já passei por muitos momentos bem difíceis, mas eu nunca fui leviana na forma de tratar com as questões da igreja, com as questões dos princípios de Deus. As pessoas podem falar muita coisa, mas não tem nada que tenha me acontecido que eu não tenha exposto, ao menos a liderança da igreja. Que eu não tenha dito, gente, pode me disciplinar, pode me corrigir, pode fazer o que vocês acham que deve fazer. Eu agi assim, eu fiz assado. A gente precisa ter, sabe, ser homem de verdade, né? Ser de verdade diante de Deus. Ser capaz para fazer, ter sabedoria de Deus para nos conduzir no fazer, mas sobretudo também ser de verdade. Não adianta a gente apresentar um rosto bonito, um sorriso, quando o coração está corrompido. Não adianta você apertar a mão aqui com uma faca por trás. Isso não é o que Deus tem para nós, não é a proposta do Evangelho para nós. Então, os conselhos de Jétro para Moisés são os conselhos que eu trago para nós hoje, nessa série de
homem de caráter, que a gente para se associar, primeiro que a gente ajuste a nossa conduta dessa maneira, tendo temor ao Senhor, tendo sabedoria e sendo de verdade. Homens e mulheres de verdade, com o coração íntegro para aquilo que a gente foi chamado para fazer nas colocações em que Deus nos deu. Segundo, para a gente se conectar a pessoas, a gente fazer essa análise. Porque se a gente não fizer essa análise, a gente vai se conectar a qualquer um. E quando eu falo de se conectar, é se conectar ministerialmente, é se conectar amorosamente e é se conectar amigavelmente. A gente precisa ser seletivo. E hoje as coisas estão muito, muito feias. Está bem difícil de você se conectar. Porque tem muita corrupção nos corações. E a gente, só Deus é quem sonda e conhece o coração, mas a gente pode, através de pequenas atitudes, de pequenos gestos, já entender. Isso não serve para mim. Isso não é o que eu quero para a minha vida. Esse não é o tipo de associação que vai me ajudar a chegar no céu. Amém? Amém. Aliás, só fazer uma colocação. Quando a gente foi no Rema buscar esse segundo livro, né, que era da segunda parte, fui com o Frank, a Rose não foi. E eu me lembro que a gente sentou lá e a Patrícia pegou a palavra e ela disse assim, antes de vocês pegarem o material e antes de iniciar esse culto, ela disse, eu queria que todos vocês soubessem. Ela falou, fiquem bem atentos a isso. Ela falou, todos nós do Rema monitoramos as redes sociais de todos que fazem o Rema. Ela disse, depois, antes da entrega do livro, eu quero conversar com 3 pessoas e os obreiros vão avisar as 3 pessoas para vocês subirem no escritório para a gente conversar. Então, porque é uma questão muito séria, né? As pessoas postam cada asneira, cada bobagem. Às vezes até no grupo da igreja eu vejo umas postagens, eu nem respondo porque eu falo, vou falar o quê? Porque é umas asneiras que as pessoas fazem. Assim, tudo isso é muito complicado. As pessoas não. Parece que não cai a ficha. Quem tem Instagram, você consegue ver tudo que a pessoa faz no Instagram. Né? E tem qualquer rede social, qualquer pessoa tem acesso. Por mais que as pessoas coloquem lá restrições, mas é restrições entre aspas, né? Querendo, a gente acha. Entendeu? Então tem muita gente se envolvendo em muitas complicações por causa disso, né? Teve um pastor aqui em Tietê que começou a dar conversa no Facebook e aí a bomba explodiu. O que a moça fez? Ela printou a conversa e jogou mesmo no Facebook para arrebentar, sem dó e sem piedade. Então tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente essa é a realidade. Saltou meu coração no decorrer da administração. Eu fui até procurar aqui o nome do escritor que escreveu essa frase. É um americano chamado Jim Rohn, que ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Né? Então, se nós procurarmos andar com pessoas boas, nós seremos a média dessas pessoas. E logo vem um outro versículo, que Paulo diz em Romanos, que ele fala, não se amolde aos padrões desse mundo. A gente só fala nas ministrações de que nós precisamos renovar nossa mente. Mas nós nos esquecemos de lembrar que não se amoldar ao padrão desse mundo é uma advertência. Porque ele sabe que as pessoas tendem a se amoldar aos locais que elas frequentam. Então, muitas vezes, que a pastora falou, às vezes as pessoas elas são influenciáveis demais. Então, elas frequentam lugares e acabam se influenciando. E é por isso que nós precisamos ficar com a palavra de não se amoldar aos padrões desse mundo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Obrigado, te damos graças Deus. por tua palavra, te damos graças Verdade. pelo que o Senhor foi trazendo ao nosso coração e revelando individualmente para cada um de nós e no coletivo aqui, como o Senhor trabalha de forma linda, Pai. Nós somos gratos por isso. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos orientando para que possamos verdadeiramente nos amoldar ao teu plano e propósito e sermos homens e mulheres de caráter. Pessoas confiáveis. Pessoas como as quais Jetro disse para Moisés ter perto dele. Pessoas que temem verdadeiramente ao Senhor. E por causa desse temor andam em sabedoria, agem em sabedoria, se manifestam em sabedoria.
Que o Senhor nos conduza, Pai, que sejamos capazes no fazer aquilo que nós ainda não sabemos, que o Senhor possa nos aprimorar, possa nos ajudar a desenvolver. E acima de tudo também, que possamos ser de verdade, com um coração confiável, com uma vida íntegra, com uma vida confiável, que glorifica e exalta o Teu nome. Nós te pedimos isso, te dando graças, e eu também agradeço pela vida de cada irmão que aqui está, que o Senhor tem enriquecido, que o Senhor tem feito avançar. Nós não estamos perdendo nada quando estamos aqui nos expondo a sua verdade. Nós estamos ganhando e muito, e eu louvo o Teu nome por isso, e peço que o Senhor agora nos conduza em paz e segurança de volta ao nosso lar. E essa palavra nós abrigamos em nosso coração com mansidão. E te pedimos, nos ajuda a sermos praticantes de tudo que nós temos escutado aqui. Para a Tua glória, para a Tua honra e para Teu louvor, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus, já agradecidos. Amém. Amém.